A graça e a paz, amada igreja do Senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar a todos uma boa noite de salvação. Amém. Que o Eterno vos abençoe para a honra e a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, gostaria de desejar a todos um shalom da parte de Deus. Meus amados irmãos, hoje nós estamos trazendo para aqui, estamos aqui para poder finalizarmos essas duas aulas do treinamento de obreiro, Louvado seja o nome do Senhor, para depois nós estarmos entrando no curso de obreiro. É isso mesmo, curso de obreiro. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre as duas últimas aulas: a autoridade espiritual e a responsabilidade do obreiro, e a visão do reino e compromisso com a obra do Senhor. Meus amados irmãos, no final do live, eu vou estar aqui passando para os irmãos que no ano de 2027 eu estarei trazendo novidade de um grande seminário que acontecerá, amém? Que vai estar a partir do ano de 2027, eu vou falar qual é o mês ainda, direito a certificado, um valor simbólico. Nós vamos fazer o seminário do livro de Zacarias, com a direção do Espírito Santo de Deus, para que a nossa fé venha a ser mais fortalecida no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, ano de 2027 nós vemos com uma grande novidade, amém? Vamos estar aqui fazendo uma oração específica para que assim Deus se manifeste, amém? E nos conduza a esse estudo. Pai, eu quero te agradecer pelo dia, pela tarde, pela noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor. Senhor dos Exércitos Celestial, estarei aqui, Pai, dando mais uma aula. Que o Senhor venha tomar a frente e a direção desse estudo, Pai, porque sem Ti eu não sou nada. Não queremos ser apenas ouvintes, mas queremos ser praticantes, ó Pai, do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, na aula passada nós falamos sobre tantas coisas, sobre o chamado e a identidade do obreiro, sobre o caráter aprovado antes do dom, sobre a vida devocional e o altar pessoal do obreiro, sobre a obediência e submissão espiritual, sobre santidade no viver diário, servindo com humildade, relacionamento e trabalho em equipe, a disciplina espiritual e perseverança do obreiro. Então hoje nós estamos finalizando aqui, o treinamento do obreiro. Nós vamos falar sobre autoridade espiritual e responsabilidade. Nós vamos falar sobre visão do reino e compromisso com a obra. Perdão os irmãos que eu estou um pouco resfriado, mas nós estamos aqui para poder passar aquilo que Deus quer, amém? Então vamos nós aqui para mais um estudo da palavra do Deus vivo. Perdão. Autoridade espiritual e responsabilidade na vida do obreiro, amém? Estou um pouco esfriado, mas a obra de Deus não pode parar. Nós estamos aqui nesse estudo para a honra e glória de Deus vivo. Mas, irmão, quando nós falamos sobre autoridade, nós sabemos que só existe uma autoridade. É aquela autoridade que vem aqui do alto céu, Nós sabemos bem que como ministro de Deus, nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes do Eterno, Somos nada sem o nosso Criador. Ele é Rei, e fora dele não existe nenhum outro Deus. Então nós vemos que a autoridade na vida do obreiro, ela vem porque temos um Deus, uma teofania que é presente em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando nós falamos de autoridade espiritual, é um princípio que acompanha o obreiro, em todas as áreas do ministério.
Ele não se baseia em posição, título ou força pessoal, mas na fidelidade, no caráter, na intimidade com Deus. Um obreiro que excede a autoridade de forma correta compreende que ele vem acompanhado de grande responsabilidade e deve ser usada para edificar vidas e conduzir a obra de Deus com integridade. A Bíblia mostra que a autoridade é delegada por Deus e que ela exige o que? Cuidado, equilíbrio e responsabilidade. Então nós vemos aqui aí o cuidado, o equilíbrio e a responsabilidade. Essas três características definem um verdadeiro obreiro que é direcionado pela palavra de Deus, né? E ele tem sabedoria, discernimento e age com justiça. Um verdadeiro obreiro, irmão, ele não pode ser teleguiado por pessoas, ele não pode ser piolho e ir pela cabeça dos outros. Ele tem que tomar conhecimento do que está acontecendo antes de tomar qualquer atitude. Aleluia. Sempre exemplo de conduta cristã para os outros, né? Autoridade sem responsabilidade leva a corrupção, abuso e prejuízo espiritual para aqueles que estão sob a sua influência. O obreiro responsável entende que cada decisão, palavra e atitude tem um impacto sobre vida, ministério e na edificação da igreja. Ele busca agir com prudência, respeito limite, ouvindo conselhos e mantendo sempre o foco no propósito de Deus. Assim sua autoridade é respeitada, sua liderança é segura e confiável. A verdadeira autoridade espiritual é demonstrada no que? No serviço, na humildade, na fidelidade ao chamado de Deus. O obreiro que não se submete à orientação divina ou que exerce liderança com egoísmo perde que? A eficácia, né? E vemos então que ele tem o que? O ministério é prejudicado. O reino, por outro lado, aquele que ali a autoridade e a responsabilidade torna instrumento de transformação, proteção e crescimento para a igreja. Além disso, a responsabilidade também envolve prestação de contas diante de Deus. Cada obreiro responde pelo uso de suas influências, pelo ensinamento transmitido e pelo cuidado que aqueles que estão sobre uma liderança. Isso reforça o que? A necessidade de caráter, disciplina espiritual e fidelidade constante, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a autoridade espiritual como um dom delegado por Deus. Vemos aqui diferença entre autoridade baseada em título e autoridade baseada em Deus. Exemplo bíblico de líderes que usaram corretamente a autoridade. Nós vemos diversos líderes, né? Moisés foi um grande líder que guiou o povo. É responsabilidade que acompanha a autoridade. A autoridade demonstrada no serviço da humildade. Vemos também algumas consequências da autoridade que pode trazer, né? Sem responsabilidade, que é a corrupção, a falha ministerial, espiritual. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a autoridade espiritual, irmão, deve ser sempre exercida com responsabilidade. Um obreiro que alia caráter, fidelidade e humildade à sua liderança torna-se um instrumento seguro para o reino de Deus. A autoridade sem responsabilidade gera dano, mas a autoridade com responsabilidade produz o que? Frutos duradouros e fortalece a vida, protege o ministério e reflete a glória de Deus a todas as nações. Vamos ver agora aqui, irmão, a visão do reino e compromisso com a obra, para nós estarmos aí, né, finalizando esse treinamento do obreiro. Quando nós falamos de visão, nós estamos falando de algo físico, aquilo que nós vê. Tem a visão física e a visão espiritual. Então o obreiro precisa ter visão, né? Muitas das vezes o obreiro, ele fica na portaria da igreja, mas ele fica de olho fechado. Ele tem que estar de olho aberto, atento ao que está acontecendo e com a mente ligada em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O obreiro tem que estar sempre de prontidão. Louvado seja o nome do Eterno. Visão do reino e compromisso com a obra. Ter visão do reino e compromisso com a obra é essencial para todo obreiro que deseja servir de forma plena e duradoura. A visão do reino é compreender que o ministério não se resume à atividade humana, o título, mas o propósito de Deus de expandir seu reino na terra.
transformando vidas e edificando a sua igreja. Já o compromisso e a disposição de trabalhar fielmente, mesmo quando os resultados não são imediatos. Manter o foco no chamado recebido, né? O verdadeiro obreiro não perde o seu foco, porque o nosso alvo, irmão, é Cristo. Nós devemos parar de ser hipócrita para dizer, que na igreja nós não pode olhar erro. Nós olhamos sim, porque nós não somos cegos, né? Então vamos parar de ser hipócrita. Nós olhamos erro, mas é o que diz o salmista: ele leva meus olhos para o monte, Salmo 121. De onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Então, nós devemos estar atentos naquilo que foi nos confiado, né? Um obreiro com visão do reino entende que cada ação, decisão e esforço no ministério deve refletir a vontade de Deus e contribuir para o avanço do seu propósito. Ele não se deixa levar por interesse pessoal, ambição ou comparação, mas busca constantemente o que é eterno. Investimento, tempo e energia no que permanece. Esse tipo de visão ajuda o obreiro a priorizar o que realmente importa, evitando distrações e atividades que apenas ocupam tempo sem gerar frutos espiritual. O compromisso com a obra exige o que? Perseverança, disciplina, fidelidade. O obreiro comprometido não desiste diante da dificuldade, crítica ou do cansaço. Ele entende que o crescimento do ministério é resultado de esforço, continuando aliado à dependência de Deus, e que a fidelidade nas pequenas coisas prepara o terreno para a responsabilidade maior. Então nós vemos aqui o que define um verdadeiro obreiro para um verdadeiro interesseiro, né? Tem o obreiro e tem o interesseiro, aqueles que fazem a obra por amor e aqueles que fazem a obra por interesse. Louvado seja o nome do Eterno. A visão do reino também fortalece a motivação do obreiro. Ele trabalha com propósito, sabendo que sua dedicação impacta a vida, gera fruto espiritual e honra a Deus. Essa perspectiva mantém o coração alinhado, evitando desânimo e frustração, que surge quando se perde o foco no propósito divino. Por fim, um obreiro que une visão do reino e compromisso com a obra se torna exemplo de fidelidade e coerência, influenciando positivamente os outros membros da igreja e inspirando novos líderes, né? Seu ministério se torna o que? Sustentável, frutífero e centrado em Deus, e não apenas em reconhecimento humano ou resultado imediato, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos ver que a visão do reino é o compromisso com a obra, são fundamentais para um obreiro eficaz. Eles garantem que o ministério seja guiado pelo propósito de Deus, não por interesse pessoal ou reconhecimento humano. Quando o obreiro mantém sua visão aliada com o reino, ele demonstra compromisso constante. Seu trabalho se torna o que? Frutífero, sustentável e impacta a vida de forma duradoura, honrando a Deus em todas as suas áreas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nós finalizamos aqui a aula do treinamento de obreiro. E vamos se colocar na balança, irmão. Vamos ver o que está agradando e o que não está agradando aos olhos do nosso Deus. Meus amados irmãos, sempre quando os irmãos estiverem orando, ore por mim, Felipe. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do ano que vem, ano de 2027, nós estaremos aí diversos cursos da Bíblia Sagrada. Amém? Que o Eterno possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Tenha uma excelente noite de paz, sono tranquilo, e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.